Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao curso de Psicologia Atomista. Beleza, para a gente entender a Psicologia Atomista, a gente não basta olhar só para os estudos de São Tomás de Aquino. A gente vai ter que olhar para a filosofia clássica também, Platão e Aristóteles. Porque esses dois, principalmente, eles foram usados como base para o São Tomás desenvolver todos os estudos dele. E lembrando que psique vem do grego e significa alma. E logia, estudo, portanto, psicologia, estudo da alma. E a gente não poderia deixar de olhar para Platão e Aristóteles, tendo em vista que eles têm estudos profundíssimos e muito valiosos sobre a alma humana. E foi para eles que o São Tomás olhou para tirar suas conclusões. Para mim, pessoalmente, foi extremamente útil eu ter usado, eu já ter lido Platão e Aristóteles e já ter tido acesso a eles antes de começar a estudar psicologia atomista, porque ele faz tudo com base, é como se fosse a base para a psicologia atomista seria Platão e Aristóteles. Então, eu já tendo essa base, quando eu fui para a psicologia atomista, eu já tive um entendimento muito maior sobre tudo. Para mim foi extremamente valioso, por isso que a gente vai começar aqui. Eu vou ter um certo tempo limitado por conta da minha câmera. Então nessa primeira aula a gente vai abordar a visão de Platão sobre a alma, depois a gente vai falar sobre a visão de Aristóteles sobre a alma, vamos juntá-las e depois a gente vai, por fim, estudar a psicologia atomista propriamente dita. Beleza, então vamos lá. Para a gente compreender o que é a visão de alma do Platão, a gente vai ter que entender a diferenciação entre forma e matéria. Então essa é uma distinção que o Aristóteles faz posteriormente. Alguns dizem que Platão é como se fosse um anatomista e o Aristóteles é um fisiologista. Então eles são visões que elas vão se complementando e o Aristóteles vai aprofundando do Platão. Vamos lá, forma e matéria. Matéria é tudo que pode ser pesado e medido. Ponto. Mas não tem como a gente fazer ciência sem forma, porque forma não é o formato das coisas. Forma eu até usaria a palavra conceito, que seria o conceito das coisas, mas é algo que abrange muito mais o conceito. Por exemplo, uma casa. O conceito de casa ele pode abranger uma casa japonesa, uma casa italiana, uma casa indígena, mas ainda assim é uma casa, e você sabe, e tudo isso está abrangido na forma da casa, da essência de casa. Formas seriam as coisas imateriais, que estão para além da matéria. O ser humano olha, ele apreende a matéria com os sentidos, e aí dos sentidos ele aprende o mundo material, e com o intelecto ele acessa, portanto, o mundo das formas, que seria o mundo das essências, que seria eterno e imutável. Quando você olha para uma árvore, você sabe que ela é uma árvore. Isso é muito natural para o ser humano, essa diferenciação entre forma e matéria. Você sabe que ela é uma árvore. Você sabe que ela não vai falar alemão com você. Você sabe que ela não vai jogar basquete. Você sabe que ela não vai dançar breakdance. Ela é uma árvore, portanto ela não faz essas coisas. É muito óbvio. Conceito que no conceito de árvore ele já abrange todas as possibilidades da árvore. A árvore pode crescer, a árvore pode ser cortada, a árvore pode respirar, mas ela não pode ler a Bíblia. A forma ela tá ligada tipo a todas as potencialidades dessa coisa, e essas coisas estão de antemão na forma delas. Essa é a forma das coisas. Tudo tem forma. E o ser humano vai descobrindo essas formas com base no material, sempre tendo base no mundo material, para ter acesso ao mundo eterno, que é o mundo das formas. E aí o Aristóteles ele vai desenvolver isso até para o próprio universo como um todo. Ele vai dizer que na forma de universo já estão todas as possibilidades últimas que esse universo poderia abarcar. E isso, então, de duas uma, ou a forma ou todas essas possibilidades foram definidas no momento exato da criação do universo, ou a forma de universo vem anterior a isso, antes do momento da exata criação. Nesse caso você chega na conclusão de uma inteligência divina, num Deus ou no que você queira chamar. E na forma também está relacionado à função das coisas. Por exemplo, uma mão cortada, ela não tem forma de mão, segundo Aristóteles, porque ela não consegue pegar as coisas. Então, a visão estaria relacionada à forma do olho. Então, os antigos vão dizer que a alma seria a forma do corpo. Vão afirmar que a alma é o sinônimo de vida, que todo o corpo vivo, ele possui alma. Portanto, as plantas têm alma, os animais têm alma, nós temos alma. Evidentemente que a gente vai estudar mais a alma do ser humano, apesar
do estudo que eles fazem sobre as almas dos animais é interessantíssimo. Quem vai se debruçar mais sobre isso vai ser o Aristóteles. Por exemplo, as plantas que você tem algumas plantas que você corta elas, planta em 2 lugares e aí crescem 2 plantas. Nesse caso, Aristóteles vai falar que essa planta tem infinitas almas em potência, porém em ato ela só vai ter 2. Vai ter uma alma de cada vez, uma alma aqui, são 2 almas depois que você planta ela. E os insetos, de maneira muito bonita, que o Aristóteles vai falar que quando você corta eles no meio, eles continuam se mexendo as 2 partes, é apenas uma alma. A ciência, a biologia conseguiu comprovar isso depois. Pois muito bem. Então eles concluem que a alma é o sinônimo de vida. A República, muitos deles analisam como um livro mais político, mas é um livro relacionado à alma principalmente. Né? Platão vai dizer que a alma é imortal, porque tudo que eu, pelo meu CPF, vou diferenciar por fins explicativos aqui da alma. É corrupção de obstrução. Beleza? Por exemplo, você dá um tiro numa pessoa. Beleza. Não, a bala, ela gerou uma destruição no próprio corpo. Então o corpo estava lá inteiro, ele teve uma obstrução interna e ele então foi obstruído. E aí ele perece. Tudo que você vai destruir, você precisa obstruir antes. E esse é um termo que eu estou inventando por fins explicativos aqui, veja. Então você vai obstruir essas coisas. Mas ele disse que não tem como você obstruir a alma. Não tem como você pegar e quebrar ela no meio. Não tem como você pegar esse tipo de coisa. Você tem como corromper a alma, que é você levar ela para o lado do mal. Mas você não tem como obstruí-la. Como prejudicar tudo que perece, você vai ter que ser obstruído antes, mesmo que seja no estalar de dedos. Ele também vai argumentar que a alma é imortal porque ela está mais ligada ao mundo do pensamento, portanto ao mundo do imaterial, enquanto o corpo está mais ligado ao mundo material, e enquanto a alma estaria ligada ao eterno. O corpo está ligado ao material e ao mutável, portanto ele vai perecer. Ele vai argumentar que se a alma estivesse tão intimamente ligada ao corpo dessa forma, que logo que ela deixasse o corpo desapareceria. Ele também vai analisar os contrários disso, que um contrário pode surgir do outro. Por exemplo, você vai embelezar alguma coisa, você vai transformar ela do feio para bonito, mas a partir de determinado momento, os contrários eles não conseguem coexistir ao mesmo tempo. Por exemplo, o quente e o frio. Uma coisa não pode ser muito quente, muito fria ao mesmo tempo. Você pode surgir do quente, você pode esfriando uma coisa, pode esquentando uma coisa, mas depois um vai anular o outro. Ele vai usar como exemplo o fogo e a neve. Não dá para a vida coexistir com a morte ao mesmo tempo. Então ele diz que quando a alma morre, a alma dá lugar à morte. Então, dito isso, a alma é sinônimo de vida. O Platão ele vai elencar as faculdades da alma. Para esses 2 filósofos também é muito caro que a gente tenha o domínio das paixões, assim como todos os filósofos clássicos. A paixão é relacionado ao termo grego, que vem de passividade. Você sofre uma paixão, você sofre a fome, você sofre a ira, porque são coisas que você não controla. Você vai sentir de qualquer jeito, você pode apaziguar elas com o uso da razão. Mas inclusive, segundo eles, essa é a diferença do homem para os outros animais. Os outros animais, eles sofrem a paixão e eles agem segundo a paixão. Enquanto o homem, que tem acesso ao conhecimento, que São Tomás vai dizer que o acesso ao conhecimento é a parte divina do homem, que seria o relacionado e a semelhança a Deus. O homem ele tem isso, ele tem esse aspecto do conhecimento, então ele vai domar suas paixões. Ele pode domar suas paixões com um fim maior depois, ele pode domar suas paixões porque ele controlando agora ele vai ganhar algo posteriormente. Ele pode fazer isso por altruísmo, ele pode fazer isso por vários motivos, mas ele consegue refrear as paixões por conta da razão. E aí a virtude seria você controlar suas paixões e os seus apetites por bens maiores. Lembrando que o homem, como ele tem esse acesso à realidade, ele tem o acesso ao mundo, ao conhecimento da verdade. Todo ser humano tem isso. Conhecimento da verdade, ele consegue diferenciar o bem do mal. Todo ser humano consegue diferenciar o bem do mal. O bem e o mal, eles, apesar de não poderem ser medidos com reguinhas ou microscópios, eles existem. O bem e o mal existe. Isso foi um conhecimento óbvio para a humanidade inteira, exceto para o mundo moderno, mas enfim. O bem e o mal fazem parte da realidade, eles são inerentes à estrutura da realidade. Então, todo ser humano consegue reconhecer o bem e o mal. Então, na ordem natural das coisas, que é o termo que vai ser usado posteriormente
a ordem natural, que seria um termo mais cristão, a lei natural também, mas ainda assim na filosofia clássica a gente vê isso, a lei natural, a ordem natural, que seria o bem como princípio, o bem como racional, e o mal a destruição. Então o ser humano ele sabe o que diferenciar o bem do mal. Quando você age segundo o bem, você está agindo segundo a sua razão, que seria a parte mais importante da sua psique, sua parte racional. E apesar de a gente ter essa estrutura, a parte racional, a parte animal, que eu vou explicar daqui a pouquinho, elas são meio que simbióticas, todas elas existem uma mistura delas, né, principalmente no ser humano. Então a sua razão vai permear a parte animal pode entrar em contato com a razão também, mas a razão mais importante mesmo é tudo, que seria a sua parte mais divina. Então quando você age de acordo com o mal, você faz o mal, você sacrifica a sua parte mais elevada em detrimento da sua parte menos elevada. Você sacrifica a sua parte eterna, que é eterna e imutável, em detrimento do seu corpo. Por exemplo, você faz o mal para alguém, você rouba porque você quer dinheiro para você satisfazer seu corpo, né? Você quer dinheiro para você satisfazer suas vontades. Então você está sacrificando o eterno pro perecível, né? Agora vamos elencar então agora as faculdades da alma segundo Platão. Primeiro, a parte apetitiva. A apetitiva vem de apetite, seria a sua parte animal. Os outros animais também têm ela, seria relacionado ao seu corpo: fome, sede, apetite sexual, sono. Platão vai associar ela, um exemplo que eu vou usar, que é a uma quimera com várias cabeças, umas cabeças de animais mansos e umas cabeças de animais ferozes. Segunda parte relacionada ao peitoral, que é o thymus, né? Que é relacionado ao orgulho do homem, à vontade dele de fazer as coisas, ao orgulho, ao status, e também ligado à coragem e à ira, que é associada a Platão como a um leão. E a terceira, a razão, que é associada a um ser humano, que é a parte de conhecer a verdade, buscar a verdade. E aí ele vai falar que nos homens tirânicos, que ele vai definir como os homens tiranos seriam aqueles que as faculdades da alma não estão em harmonia, né? Ele vai dizer que o homem, a parte que da razão, o homem estaria morto enquanto o leão brigava com a quimera. Na parte do homem monárquico, que seria a epítome da pessoa bem equilibrada, seria o homem mandando tanto no leão quanto na quimera, usando o leão para acalmar a quimera, enquanto ele alimentava os animais dóceis, as cabeças de animais dóceis, enquanto ele usava o leão para espantar as cabeças de animais ferozes. Esse seria o homem monarca. O Platão ele está sempre, ele vai puxar na República, que é um livro político e sobre a alma ao mesmo tempo, porque ele vai dizer que a cidade e o ser humano seriam como se fosse a cidade relacionada a letras garrafais espelhadas a letras miúdas, que seriam espelhadas a letras miúdas se refletindo nas letras garrafais. Cidade, a letra garrafal, o ser humano, que seria o indivíduo, tendo visto que uma cidade, uma sociedade é um conjunto de seres humanos, seria um indivíduo assim mais isolado, que seria a alma humana. Então ele estrutura as partes da cidade relacionadas às partes da alma, que seriam essas três. Lembrando que a parte relacionada ao thymus é animosidade, e a parte racional. Então ele vai associar a parte racional ao ouro, a relacionada à animosidade à prata e a apetitiva ao ferro e ao bronze. Ele vai associar a parte relacionada à razão ao governante da cidade, ao rei filósofo. Ele vai relacionar a parte relacionada ao thymus aos guerreiros da cidade. Ele vai relacionar a parte da apetitiva, ele vai associar aos artesãos e aos agricultores. Então ele vai dizer o quê? Que vai dizer que se você pegar um artesão e um agricultor e colocar ele no lugar do guerreiro, a cidade não vai funcionar. Ele vai dizer que se você pegar um rei e colocar no lugar de um artesão, a cidade também não vai funcionar. Ele vai dizer que você pegar um guerreiro e colocar no lugar de reis, a cidade também não vai funcionar. Então ele vai mostrar que cada coisa tem que ser no seu lugar e respeitando essa hierarquia, sempre e ele vai discorrer sobre os três tipos de homem. O homem que age com base na parte apetitiva seria o homem interesseiro, porque ele normalmente está atrás do dinheiro, porque ele satisfaz sua parte apetitiva com base no dinheiro, principalmente, né? Então ele vai julgar a si mesmo com base na base apetitiva. O homem relacionado à parte timocrática, a parte relacionada à animosidade, é aquela pessoa que está sempre buscando o orgulho e o status. Ela está buscando
o orgulho e o status, ela vai julgar a si mesma com base nisso, se ela conseguiu ou não conseguiu algo, se ela conseguiu ou não conseguiu algo, visando o seu orgulho. Vocês percebem que desses dois tipos de pessoa, eles estão se julgando a si mesmos com base em algo externo. Então, se eles não conseguem esse algo externo, eles entram em conflito, porque é algo externo. Agora, o homem racional, que seria o filósofo, que ele vai definir no livro, é o que tem melhor capacidade para julgar a si mesmo, porque um juiz ele precisa de razão. É o que mais tem capacidade para julgar a si mesmo, seria o tipo de homem que ele vai definir como filósofo, que é o relacionado, é o governado pela parte ligada à razão. Ele não precisa de algo externo, porque a contemplação dele, ele tem algo interno, que é a razão. Ele vai se julgar com base na razão, e a razão ele domina. Então ele não vai se julgar com base em nada externo. Então ele é o que vai se julgar a si mesmo com mais primazia. Segundo o exemplo da quimera que eu falei, então ele vai dizer que os tiranos, eles são as pessoas que mais são escravos das suas paixões, porque quando você não controla suas paixões, quando você não controla seus apetites, você vai ser escravo deles, você vai viciar em alguma droga, você vai ser um escravo da comida, um escravo do descanso, você vai ser um escravo do orgulho, do seu status, né? Então você vai estar sempre buscando isso, enquanto você não vai encontrar o repouso. Enquanto a pessoa feliz é aquela que tem acesso à contemplação da verdade. Você vai contemplar a verdade com base na razão, e o resto esse tipo de coisa, como apetites ou status, eles vão poluir esse seu contato. Então o mais feliz seria o que se julga a si mesmo com a parte da alma mais elevada. E aí ele vai relacionar com os tipos de sistema político também. Os tipos de sistema político seriam o que? O monarca, que seria o melhor, né? Eu vou usar em termos platônicos, não em termos modernos. Tá? Lembrando que para Platão existe diferença entre república e democracia. Aí o timocrático, que seria tipo o regime timocrático, que seria o que? Algo semelhante, não dá pra gente associar exatamente nos termos modernos, mas é algo ligado a uma ditadura militar, que seria o homem que se julga com base na parte timocrática, na parte relacionada à animosidade. Então, como foi o Império Romano, mais ou menos, que existe uma ordem, existe uma disciplina, mas não existe um acesso ao divino, ao acesso ao imaterial, entendeu? E também teria também o homem, o regime oligárquico, que seria uma transição entre a parte relacionada à animosidade apetitiva, né? Que é aquele regime ligado ao dinheiro e tal. E aí o regime democrático, que daí é o pessoal seguindo as paixões tudo. E também, que é ligado só à parte apetitiva, e o tirânico que seria só o ligado extremamente à parte apetitiva mesmo, e embora também alguns aspectos ligados à parte da animosidade. Então ele vai discorrer o livro inteiro da República em favor do homem monárquico, das vantagens psicológicas da pessoa ser uma pessoa monárquica e fazer o bem, portanto ser justa, do que ser o homem tirânico que faz o mal. E aí compensa ter a leitura do livro. Lembrando que eu quero muito que vocês leiam um livro. Estou fazendo uma aula aqui introdutória sobre o que o Platão teria a dizer sobre psicologia, né? O estudo da alma. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre as faculdades da alma segundo Aristóteles, e vou juntar as duas, né? E depois a gente segue para a psicologia atomista, mas esse eu acho que é uma boa introdução. E é isso, obrigado aí, bons estudos e vamos para cima.